Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Agora sim, a gente vai diretamente para a redação da TV Brasil em São Paulo conversar com Vanessa Casalino. Vanessa, por aí uma decisão da Justiça em relação a esse escândalo, que é o escândalo da suspeita de cartel no metrô de São Paulo. Agora a Justiça tornando réus 9 suspeitos, né? Boa noite. Sim, Rosiane, boa noite a você, boa noite a todos. A Justiça aqui de São Paulo aceitou denúncia do Ministério Público Estadual e tornou réus o atual presidente do metrô, Paulo Menezes de Figueiredo, e outros 5 ex-presidentes, entre eles o atual secretário de Transportes Metropolitanos do Estado, Clodoaldo Pelicione. Agora, eles respondem por improbidade administrativa pela compra de 26 trens do metrô que não foram usados, porque a linha na qual eles iriam circular não estava pronta, a linha 5 Lilás. Os trens custaram 615 milhões de reais e, de acordo com as investigações, ficaram parados por cerca de 4 anos. Ainda segundo o Ministério Público, os trens estão abandonados, foram vandalizados e têm bitolas diferentes das usadas na linha. O metrô nega e o juiz do caso afirma que a questão agora poderá ser esclarecida. Denúncias de irregularidades no processo de licitação fizeram com que as obras da linha Lilás ficassem paralisadas em 2010. Apesar disso, o governo do estado deu continuidade à compra dos trens em 2011. Se tornaram réus também Sérgio Aveleda, ex-presidente do metrô e atual chefe de gabinete da Prefeitura de São Paulo, os ex-presidentes do metrô, Jorge Fagali, Peter Walker e Luiz Antônio Pacheco, Jurandir Fernandes, ex-secretário de Transportes Metropolitanos, e Laércio Biasotti e Davi Turubuc, ex-executivos do metrô. A companhia do metrô também vai responder. Em nota, a Secretaria de Estado dos Transportes afirma que a ação é descabida e fora de propósito, porque não houve irregularidades na aquisição dos equipamentos. Já a Prefeitura, também em nota, afirma que Sérgio Aveleda é inocente e que não assinou o contrato de compra dos trens, Rosiane. Obrigada, Vanessa Casalino. Eu vou voltar a conversar com Maurício de Almeida, agora no Rio de Janeiro, sobre um outro assunto que a gente sempre trata aqui, mas agora com uma decisão do governador Pezão, concedendo aí essa possibilidade de empréstimo, porque a gente fala muito sobre a situação financeira no Rio, né, Maurício? E uma das pendências que havia aí era justamente essa autorização para empréstimo, mas tinha uma polêmica em relação à situação de ter ou não ter os salários em dia. Como é que ficou isso, então? Olha, Rosiane, tem sempre esse problema dos salários em dias. Pelo menos esse ano, os salários de todos os servidores estão sendo pagos em dia. Até agora, não tem nenhum problema quanto os salários de 2018. Essa polêmica foi um projeto que o governador Luiz Fernando Pezão sancionou hoje, autorizando o governo do estado a contrair empréstimos que dá um valor total de 250 milhões de reais. Esse empréstimo pode ser contraído com instituições financeiras do Brasil e do exterior. Mas o governador Luiz Fernando Pezão, ele vetou uma emenda que tinha sido colocada pelos deputados estaduais aqui do Rio de Janeiro, que permitia o governo contrair o empréstimo apenas se o pagamento dos salários estivesse em dia. Pezão vetou esta emenda dos deputados porque considerou que ela poderia atrapalhar o financiamento, já que muitas vezes o pagamento dos salários depende do fluxo de caixa, que varia bastante de acordo com o pagamento dos impostos. Por isso, foi vetada esta emenda e o governo pode contrair empréstimo mesmo se voltar a atrasar os salários. Rosiane. Obrigada, Maurício de Almeida. Eu vou voltar a conversar agora com Jéssica Gonçalves. Estava olhando aqui um noticiário, porque foram várias informações, inclusive teve manifestação aqui do ministro do Itamaraty, de Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira, a respeito da situação na Venezuela. E aí a gente vai conversar inicialmente com Daniele Popov, para poder saber o que é que ela traz de novidades. A gente que tem acompanhado todos os dias, né, Popov, de certa forma, essa mobilização de poder em relação a essa situação dramática que a Venezuela vive aqui ao lado, numa situação que aqui, inclusive no Brasil, é classificada pelo chanceler como uma situação de ditadura. Atualiza a gente sobre a situação de hoje. Vamos falar primeiro sobre a comissão mista lá no Congresso, né, Rosiane, que discute a situação dos venezuelanos lá em Roraima, né, que foi retomada hoje a discussão nessa comissão mista sobre a situação dos venezuelanos na fronteira, né? A comissão também discute o pedido de fechamento da fronteira entre o Brasil e a Venezuela pela governadora de Roraima, Sueli Campos, que foi feito na semana passada, né? Ontem o STF deu um prazo de 30 dias para que a União se posicionasse quanto
quanto ao pedido ajuizado no Supremo pela governadora. Já foram ouvidos lá na comissão representantes dos Ministérios da Justiça, da Saúde, da Defesa e dos Direitos Humanos, que apresentaram aos parlamentares as ações do governo federal para equacionar o problema migratório na região. E também foram ouvidos representantes de entidades como o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, a Organização Internacional do Trabalho e a Organização Pan-Americana de Saúde. A comissão mista analisa a medida provisória 820, que autoriza medidas de assistência emergencial para acolhimento a pessoas em situação de vulnerabilidade decorrente de fluxo migratório provocado por crise humanitária. Já foram apresentadas mais de 80 emendas ao texto da MP. E agora há pouco, a Procuradoria-Geral da República se manifestou contra o pedido do Estado de Roraima para fechar temporariamente a fronteira com a Venezuela. Para o vice-procurador-geral da República, Luciano Maris Maia, o pedido viola obrigações internacionais de direitos humanos assumidas pelo país. O Estado de Roraima alega que o governo federal tem se omitido diante da explosão do fluxo migratório. Apesar de reconhecer o significativo aumento do fluxo migratório de venezuelanos nos últimos meses, a PGR destaca que a proteção de refugiados é delimitada pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, que estabelece o direito de asilo em outros países sem sofrer perseguição. Segundo a PGR, a medida também é contra normas brasileiras, como a Lei de Migração. Rosiane. Obrigada, Dani. Olha, em relação a essas declarações que eu estava falando do ministro Aloysio Nunes, ele reafirmou que o país apoia o restabelecimento da democracia na Venezuela, além de manifestar preocupação com o elevado número de refugiados venezuelanos nas nações vizinhas. Ele deu essa declaração hoje, logo após uma reunião com o chanceler chileno Roberto Ampuero. Para Aloysio Nunes, a retomada da democracia na Venezuela deve ser uma conquista do próprio povo venezuelano a partir de um roteiro traçado por eles, que já tem como norte a reconstrução da economia e o restabelecimento das instituições democráticas profundamente vulneradas pelo atual regime. Ainda falando aí desse noticiário de poder internacional, hoje Moisés Rabinovitz faz uma participação aqui especial para poder falar para a gente sobre esse cenário de Cuba eleger o primeiro presidente após 60 anos de governo dos irmãos Castro. Acompanha aí o que é que o Moisés nos conta. O jornal cubano Granma anuncia um suplemento sobre a sessão chamada Transcendental da Assembleia Nacional. A primeira página do suplemento está virando e deixa à mostra parte da terceira. Seja de propósito ou não, o jornal incorpora uma histórica novidade em Cuba. A página da família Castro, no poder há 59 anos, está virando e já amanhã estará virada, coincidindo com o dia da vitória cubana sobre os invasores da Baía dos Porcos em 1961. A nova página não contém mudanças, além de um novo nome, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, que faz 58 anos nesta sexta-feira, e a ida do velho general Raul Castro, de 86 anos, para a liderança do Partido Comunista, onde são traçados os rumos do país. É uma troca de gerações. O novo presidente nasceu após a Revolução Cubana, é fã dos Beatles, defende os direitos LGBT em sua cidade natal, Santa Clara, e formou-se em engenharia e tem muito entusiasmo por tecnologia. Apresentam-no como um campesino, simples, humilde, afável, trabalhador, solidário, o contrário de um habaneiro. Amigos de infância o chamam de Miguelito ou Miguel. Desde 1987, ele vinha escalando os quadros do PC até se tornar vice-presidente em 2013. Foi Raul quem o pensou para sucedê-lo, certo de sua fidelidade e moderação, mesmo que fosse contra a normalização das relações com os Estados Unidos. Miguel dizia que o ex-presidente Barack Obama queria mesmo era destruir a revolução. Que as mudanças adiante sejam mais sociais que políticas, por enquanto. O novo presidente vai enfrentar um momento em que a lira da Venezuela é que está precisando de ajuda e que o inquilino da Casa Branca, Donald Trump, tenha demonstrado certo desprezo pela América Latina ao cancelar seu primeiro encontro com líderes do continente, entre eles Raul Castro, na Cúpula das Américas encerrada no fim da semana. Rosiane. Você precisar.
Obrigada, então, a essa participação especial de Moisés Rabinovici. E agora eu vou conversar com Carolina Pimentel, editora da Agência Brasil. A gente sempre lembrando, né, Carol? Agência Brasil com site novo, tá muito legal mesmo para navegar. Mas o que é que você conta dos destaques da Agência Brasil hoje? Boa noite. Boa noite, Rosiane. Vamos lá continuar nesse noticiário internacional. O presidente Donald Trump confirmou hoje que os Estados Unidos e a Coreia do Norte tiveram um encontro. Esse encontro foi entre o diretor da CIA, Mike Pompeo, e o líder norte-coreano, Kim Jong-un, e ocorreu na semana passada. Este, inclusive, foi o primeiro encontro de alto nível entre os dois países em 18 anos. Essa reunião, que aconteceu em caráter sigiloso, faz parte do contexto aí de aproximação entre os dois países e tem como objetivo preparar um eventual encontro entre Donald Trump e Kim Jong-un. A gente continua falando de Coreia do Norte porque a Coreia do Sul vai tentar impulsionar um tratado de paz com o país, com o qual se encontra tecnicamente em guerra desde 1950. A negociação deve ocorrer durante a cúpula de líderes das duas nações, que ocorre nas próximas semanas. O governo sul-coreano vê a possibilidade do fim das hostilidades na Península Coreana, caso o governo norte-coreano renuncie ao seu programa de armas nucleares. E esse possível pacto tem o apoio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E agora, Rosiane, outros destaques na Agência Brasil são o seguinte: ex-presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte é considerado foragido. Controladoria Geral da União aponta risco à sustentabilidade na transposição do São Francisco e judeus comemoram 70 anos de criação do Estado de Israel. Volto com você. Então a gente lembra todos os detalhes sobre esse noticiário que a gente traz nos Corredores do Poder e esses que a Carol também destaca especificamente na hora que ela fala sobre a agência, você confere lá no site agenciabrasil.abc.com.br. Passa lá, dá uma olhada, inclusive manifesta a tua opinião aí sobre esse novo site da Agência Brasil, que está com um conteúdo bem rico, inclusive com muitas imagens e com acesso bem mais fácil até mesmo pelo celular. Mas agora só uma última informação, Mariana, está aqui ao meu lado, terminou o julgamento? Não, ainda não, mas pelo visto vai terminar hoje, viu, Rosiane? Até agora está 4 votos contra os embargos, a possibilidade dos embargos, e 2 a favor. Então, portanto, com essas informações, a gente vai encerrando o noticiário de hoje. A todos uma ótima noite. Eu volto em maio, eu saio de férias, mas você fica aí nos próximos dias com Mariana Jung. Uma boa noite a todos, até mais. Boa noite, eu te espero aqui, hein?